Muito bem-vindos a mais esse programa TV Olho de Dono ao vivo, onde a gente traz muito conteúdo para a panificação brasileira. Quero apresentar meus amigos, colegas de bancada que estão aqui comigo de programa todas as semanas. Obrigado a todos vocês que estão aqui presentes no canal, comentando, curtindo. Isso faz com que o programa continue cada vez mais forte. Então, nossos agradecimentos a todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre aumento do preço do pão francês, um assunto que é muito recorrente nos nossos grupos, né? Demais. Fábio? Então, hoje a gente quer falar sobre isso e passar para vocês a nossa mensagem, a nossa visão. Amigo, tudo bem? Tudo bem, por aí. Boa noite, pessoal de casa, tudo certo? Hoje um tema polêmico, gosto disso e vou pedir a participação do pessoal no comentário. Vamos comentar bastante que hoje vai ter um bate-papo aqui, hein? Boa, Denis. Quero falar com o Fábio, nosso amigo Fábio. Sem ele, esse programa não existiria. Então, minha gratidão, viu, Fábio? Por estar fazendo tudo isso acontecer. Canal Família Mussarela. Muito obrigado, meu amigo. Imagina, estamos juntos sempre para ajudar a todos a buscar conhecimento. Esse é o objetivo principal. E colocar a nossa opinião, né, Fábio? Que ela é livre, né? É uma opinião baseada no que a gente vive no dia a dia. E, pessoal, o programa está dando tão certo. Todos os dias, praticamente, Fábio, eu estou falando com alguém, estou em alguma reunião, seja com fornecedor, com empresas, com clientes, com donos de padaria, que ficam nos dias seguintes, posteriores ao programa, comentando sobre o que a gente falou. Exato. Isso por si só é maravilhoso. Se a gente atingir uma pessoa, o trabalho já foi bem feito. O objetivo é esse. E o nosso lema aqui, que a gente sempre conversa aqui nos bastidores, o nosso lema é o seguinte: se o assunto é importante para a panificação, a gente vai falar. Doe a quem doer, a gente vai trazer informação. Faz bem para a panificação? Então a gente vai falar. Essa é a parte boa de sermos independentes. É um conteúdo prático da realidade, então também incomoda algumas pessoas, isso é bom. Se a gente não incomodar, é sinal que a gente não está cumprindo o nosso dever também. Quando a gente expõe a nossa opinião livre, né, e sem ter que prestar contas a ninguém, né, com certeza isso vai incomodar algum tipo, né, alguns pensadores, alguns pensamentos de algumas pessoas. Não tem problema nenhum, todos são bem-vindos. Like ou dislike são bem-vindos. É bom para a panificação? Seu dislike? Então dá dislike. O like faz bem? Então dê o like. O importante é agregar sempre conteúdo para a panificação. É se posicionar. Se posicionar. Mas sem querer decepcionar aos que dão dislike, ajuda também, tá? Fique à vontade. Meu, esse programa tá muito top, pessoal. Tem uma fumaça aqui agora. Pra que serve essa fumaça Verdade, aqui? Vamos deixar um assunto bem polêmico, bem sombrio. Taca a fumaça aí, pessoal. Aí, boa. Tá muito legal, pessoal. E assim, ó, a gente tá conseguindo ler os comentários. Fábio, minha visão melhorou. Melhorou, né? Na verdade, aumentaram ali a fonte Dani da letra. Tá gente, eu tô conseguindo ler os comentários. Olha quem tá ali. Pedro Galvão, fala comigo. Ele tá mobilizando a galera do cosplay. Vou participar. Ele perguntou numa live que nós fizemos hoje. Isso. Toca com o Fábio que eu vou participar sim. Sebastião, acertar. boa noite. Quem mais? Eric Duran, fala comigo. Jéssica tá ali de Alagoas. Ó que legal, terra do Losão. É isso aí, ó. Edilson Moraes também, boa noite. Monstros da Panificação. Tô pretendendo montar uma padaria. É momento para isso, ó. É sempre momento para montar padaria. É sempre uma oportunidade, né? Agora, acompanhe nosso canal, meu canal, o canal do Fábio, que você vai ter grandes insights, grandes ideias aí para você montar a melhor padaria possível para já abrir tendo resultado. É possível, é possível. A panificação é um ramo muito dinâmico que dá muito resultado desde que você monte com o modelo correto, com a visão correta. Podemos passar aquele modelo, Denis, que a gente estava conversando? Da mentoria? Pode falar sim. Que é legal, né? Lembra que eu conversei no grupo de nós três, né? Nosso grupo. Sobre a mentoria que eu tô fazendo com a Daniela. Verdade. Então, o que é o modelo dela? Ela montou uma padaria dentro da Casa do Norte do marido dela. Ou seja, ela usou a Casa do Norte para montar a padaria. E ela tem um supermercado bem em frente a ela. Então, essa questão de vender leite, preço de leite, essas coisas, esquece, porque ela tem um supermercado na frente. Porém, eu falei para ela, Daniela, você tem uma oportunidade única na sua mão. Por que você não monta uma padaria do Norte? Ela está dentro da Casa do Norte. Então, monte uma padaria do Norte. Ou seja, com os produtos característicos. Então, o beiju, uma receita de beiju, né, um doce, aí o chefe Marco Aurélio pode orientar. Bolacha 7 capas. Bolacha doce que a gente fez com o Losão. Bolacha doce.
Especializada nas receitas abusar nordestinas. Do coco, abusar do aipim, Pão Roberto Carlos. Pão Roberto Carlos. Ou seja, tem muita receita para ela. E fugir desse case, dessa caixinha que é pão francês. Preciso vender 2.000 pães franceses por dia para poder dar certo uma padaria. Não, ela pode vender 10 pão francês em um dia. Mas, em compensação, esses outros produtos deixam ela diferenciada, com margens de produto de 300%, 400%, 500%, porque só ela vai ter. A partir do momento que eu entrei na Casa do Norte, o que eu fui buscar? Produto nordestino. Se eu chego lá e encontro produtos que minha mãe, por ser nordestina, ela fazia quando eu era pequeno, vai trazer até o saudosismo, né? Exato, a nostalgia. Né? Traz esse processo emocional. Ou seja, modelo de negócio, entendeu, pessoal? Ela vai gastar muito para fazer isso? Não. Ela já está lá na Casa do Norte. Ela já está dentro, ela já montou a padaria. Só falta ela fazer a adaptação correta. Então, abra a mente, enxergue com outros olhos tudo isso. Muito bom, Fábio, exatamente isso. E o próprio negócio está dizendo, né? Casa do Norte, vai montar uma padaria dentro, então que seja uma padaria do Norte também. Ótima sacada. É isso mesmo, pessoal. Tem que fazer essa leitura, é importante fazer essa leitura, entender qual é o seu público, né? E quando o Fábio fala isso, ele fala de forma muito assertiva, porque eu penso como ele, porque o cliente que entra nessa loja é um cliente que procura produtos do Norte. Então, se você tiver pães do Norte, doces do Norte, você vai fazer muito sucesso. Então, essa é uma grande dica. Parabéns, viu, Fábio? Eu tenho algumas viagens que eu já fiz pelo Brasil, afora, com a produtora. Uma vez eu conheci o Quilombo dos Palmares. Eu fui no Quilombo dos Palmares. Tudo lá no Quilombo dos Palmares é feito da mandioca. Tudo. Arroz de mandioca, farinha de mandioca, brigadeiro de mandioca, feijão de mandioca, tudo que você imaginar de mandioca. No Quilombo dos Palmares mesmo. Quem estudou essa parte da história da escravidão brasileira e já ouviu falar do Quilombo dos Palmares, eu conheci pessoalmente o Quilombo dos Palmares. É muito bonito. Até dar aqui um pouquinho de aula de religião. Existe muito preconceito com a Umbanda, né? Aquela coisa de Umbanda, oferenda, aquelas coisas todas. Sabe o que é tudo isso? Quando você encontra numa encruzilhada, você encontra lá uma macumba. Porque quando os escravos fugiam das senzalas, eles fugiam, os quilombos, os quilombolas, eles colocavam o frango, a vela, a cachaça, porque eles estavam fugindo, eles precisavam do frango para se alimentar, da cachaça para se aquecer, para continuar a fuga, e da vela para indicar o caminho. Isso era uma tática da fuga dos escravos. Sim. Aí, é óbvio que a religião trouxe isso para ela, essa cultura, enfim, e transformou na macumba. Mas a história é essa. Bacana, bacana. De um story que eu fiz, e que mostra que 23% dos panificadores já aumentaram o preço e 77% não aumentaram o preço. Ainda não? Ainda não. Isso mostra para mim duas coisas, né? Uma é que os jornais ainda vão noticiar, porque esses 70 e tantos % eles vão ter que aumentar o preço. Bom, senhor, obrigado. Queiram ou não, sim, eles vão ter que aumentar. E já existe uma inflação, a gente está falando de aumento do preço do trigo, não é de agora, desde o início da pandemia que o negócio se intensificou por vários fatores. A gente pode até falar sobre alguns deles aqui, mas o fato é que pão francês é uma commodity, quem determina o preço é o mercado, portanto o mercado está determinando um preço mais elevado. Se você não aumenta o preço na sua padaria, você está querendo dizer assim: eu assumo o risco de não ter margem, eu assumo o risco de ter mais um custo nessa pandemia, que é o custo de não repassar o preço, de trabalhar às vezes com uma margem negativa. Você não tem opção, você tem que aumentar o preço, você tem que repassar o preço. O meu cliente não vai comprar. É uma questão que muita gente fala. Aqui continuam vendendo a 25 centavos o pão, como que eu vou aumentar o meu pão? Uhum. E aí entra o nosso trabalho aqui de dizer para você, para de direcionar o seu modelo de padaria para a venda de pão francês. Uhum. Pão francês é um atrativo, pão francês tem que ter muita qualidade, a gente precisa investir numa boa receita, num bom profissional qualificado, mas a padaria não pode viver de pão francês. Está provado, está comprovado por números que o pão francês é uma commodity. Não é você que escolhe o preço do seu produto. Começa a desenhar o modelo de negócio pelo preço de venda, que quem determinou? O Everton não.
Eu queria vender o pão por quanto? Né? Eu queria vender o pão por R$30. Não estou falando que é o que eu queria. Sim, mas não sou eu que escolho isso. Pode ter pó de ouro no seu pão francês. Você não vai conseguir vender ele acima do preço de mercado. Portanto, saia dessa roubada. Não monte padaria para vender pão francês. Se você montar, você está numa enrascada. Isso é fato, é certeza. Então, pessoal, uma coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Mostramos a matéria, vocês viram como a variação de preços ela é grande dentro de uma cidade, dentro de um estado, mas, obviamente, ela é formatada pela relação demanda e oferta. Tem muita oferta de pão, o que acontece com o preço? Ele cai. Tem pouca oferta de pão, o preço sobe. Como o Fábio falou, você vai montar uma padaria, procure um lugar onde, né, você tenha não só de pão francês. Como eu já falei, não estruture o seu modelo de negócio hoje, 2020, pensando em vender pão francês. Tem vários outros pães que você pode vender e ter margens muito mais altas. Mas vender commodity, pessoal, complica, porque você não tem como mexer no preço. Agora, se o mercado está dizendo para você, galera, que nem diz o chefe Marcos, está passando todo dia no jornal, o arroz aumentou não sei quanto, o trigo aumentou não sei quanto, a cesta básica aumentou não sei quanto. Aí eu vou falar assim, não, mas eu não quero aumentar o preço não, eu não quero perder cliente. O seu negócio está perdendo. Se você não tem condições de aumentar o preço, que você vai perder cliente, pare urgente, senta na cadeira, senta numa mesa aí agora e trace um plano para mudar o seu negócio. Você precisa mudar o seu negócio urgente, que você está na mão de um produto que vai ficar cada vez mais barato aí no seu mercado e o custo cada vez mais caro. Portanto, é hora agora de você sentar e reestruturar o seu modelo de negócio. Então, assista os meus vídeos, assista os vídeos do Fábio, assista a gente aqui, a gente vai falar muito sobre isso, tem muita coisa boa para falar de panificação, mas o fato é que você precisa aumentar o preço do seu pão. Queira você ou não, o seu negócio precisa.